Olá, meu nome é Juliana, sou da turma A do primeiro ano de Química e eu vou começar apresentando o nosso seminário. O nosso tema é a Química no Corpo Humano. A química está em toda a nossa volta e também na tabela periódica estão todos os elementos químicos conhecidos. Porém, dentre tantos nomes inusitados, fica a dúvida de onde estão presentes em nosso cotidiano ou qual é a utilidade na nossa vida. Você já parou para pensar do que é feito o nosso corpo ou quais elementos químicos estão presentes no nosso organismo? Eu vou começar falando sobre a ligação entre átomos. A ligação entre átomos, como também a quebra dessa ligação, constitui a chamada reação química, mas não é só em laboratório que podemos vivenciar essas reações. Elas acontecem o tempo todo e em toda parte, inclusive em nosso corpo. Quer dizer então que neste exato momento estão ocorrendo inúmeras reações químicas dentro de mim? É exatamente isso. As funções que o nosso corpo exerce para manter a estrutura corporal dependem da química. Veja como. Energia química. Quando a ligação entre átomos é quebrada, ocorre a liberação da chamada energia química. Essa energia também pode ser absorvida durante a reação. Chegamos então ao nosso ponto principal. A produção ou consumo de energia são decorrentes às reações químicas que acontecem no nosso organismo. O crescimento de unhas e cabelos, desenvolvimento ósseo, cicatrização de ferimentos, reconstrução celular, enfim. Tudo que diz respeito à construção em nosso corpo depende das reações químicas que absorvem energia. Já na hora de suprir o nosso corpo com alimentos, contamos com reações onde ocorre a liberação de energia. Essa reação permite que o nosso corpo seja aquecido. Como se vê, dependemos da química até para sobrevivermos. Ela mantém o nosso corpo em funcionamento, faz parte do nosso metabolismo. Podemos definir metabolismo como sendo as transformações de matéria e energia em seres vivos. E é graças ao metabolismo que as células crescem e se reproduzem. E eu vou passar agora a fala para David. Oi, meu nome é David e eu vou falar sobre a fórmula do corpo. Pegue 21 elementos da tabela periódica da química, carregue nas porções de oxigênio, nitrogênio, hidrogênio e carbono e adicione os 17 que faltam. Assim é preparado o corpo humano, uma combinação metabólica feita na medida certa, mas se faltar algum item da receita, a mistura pode desandar. Olhando, ninguém diz, mas 60% do nosso corpo é oxigênio. Se adicionarmos carbono, hidrogênio e nitrogênio, podemos 95% da massa total do ser humano, que inclui os 42 litros de água que circulam em um organismo adulto. São os átomos desses quatro elementos combinados que formam as moléculas de proteína, gordura e carboidrato, os tijolos que constroem todos os nossos tecidos. Por isso, os quatro são chamados de elementos de constituição, mas tudo não passaria de um grande amontoado de moléculas sem os outros 5%. Dos 92 elementos químicos existentes na natureza, apenas 17 são responsáveis por todas as reações que acontecem dentro de nós, desde a respiração e a produção de energia até a eliminação dos radicais livres, moléculas acusadas de nos levar ao envelhecimento, entre outros. Entre 17 elementos químicos são a chave que regula todo o processo da vida, diz o químico Henrique Thomas, da Universidade de São Paulo, que há 15 anos estuda as reações que comandam o metabolismo humano. Alguns aparecem em pequeníssimas porções. A quantidade de ferro do corpo é de uma pessoa que pesa 70 quilos, por exemplo. Não passa de 5 miligramas. É pouco, mas fundamental para o bom funcionamento do organismo. A medicina descobriu isso durante a Segunda Guerra Mundial. Conta o endocrinologista Domingos Malherbe, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, muitos soldados sofreram ferimentos graves na região do abdômen, afetado
afetando o aparelho digestivo e não podiam se alimentar por vias normais. Então era ministrado pela veia soro misturado com os elementos químicos que já sabiam serem importantes. Assim foi possível identificar que tipo de sintoma ocorriam quando havia deficiência de algum deles. Quem tem uma dieta equilibrada entre carnes, vegetais, ovos e leite não precisa se preocupar com a falta desses ingredientes químicos. Alguns estão presentes em maior quantidade nos vegetais verdes, outros na carne, mas todos são comuns na maioria dos alimentos, diz Malherbe. Existem ainda os turistas, elementos que aparecem no corpo, mas estão apenas de passagem, sem função alguma. O alumínio é um deles. Geralmente são os alimentos cozidos em panelas comuns que dão carona a ele, para dentro do corpo. O metal permanecerá por algumas horas ou poucos dias, e depois é eliminado na urina. E agora a Ana vai falar a parte dela. Então, gente, meu nome é Ana Caroline e eu vou agora prosseguir falando sobre alguns dos 17 elementos que fazem um ser humano, dos 21 que estão presentes no organismo. Estes produzem as seguintes reações. Primeiro, o flúor. Os dentes, que também são ossos, são compostos por fosfato de cálcio. O flúor se combina com essa substância formando uma outra, chamada fluoropatina, muito mais resistente. Com isso, as bactérias da boca não conseguem fazer seu trabalho sujo e os dentes ficam protegidos. O segundo é o potássio. O potássio é um dos principais responsáveis na contração e no relaxamento dos músculos. Ele fica do lado de dentro da célula e troca de lugar com o sódio que está na parte de fora, quando o impulso nervoso enviado pelo cérebro chega ao músculo. Isso permite que ele se contraia. O processo ocorre não só nos movimentos voluntários, mas também nos batimentos cardíacos. Se houver falta ou excesso de potássio, o coração pode parar. O terceiro, o sódio. Dos 42 litros de água existente no corpo, 2/3 estão dentro das células e o resto no sangue e nos outros fluidos. O sódio é quem regula o balanceamento da água, tirando das células por osmose, quando o fluido passa de um meio menos concentrado, e jogando na corrente sanguínea. Assim se mantém o volume de sangue em circulação, junto com o potássio, regula também a contração muscular. O quarto, o cobre. Se o organismo produzisse toda a energia que precisa de uma única vez, o calor gerado seria tanto que o corpo pegaria fogo, entre aspas. O cobre, localizado na membrana da mitocôndria, a estrutura da célula onde é produzida a energia, faz com que nosso combustível seja liberado aos poucos. O quinto é o cálcio. O cálcio é o mineral mais abundante no corpo humano. Uma pessoa que pesa 70 quilos tem, em média, 1 quilo a 1,5 kg de cálcio no organismo, sendo que 99 dele participa da formação dos ossos. O restante funciona como o leão de chácara da célula. Ele fica na membrana e decide o que entra e o que sai. Assim eu passo a palavra para o Henrique. Olá, meu nome é José Henrique e agora darei continuidade aos tópicos anteriores. Em sexto, nós temos o selênio. O selênio faz parte das enzimas destruidoras de radicais livres, moléculas instáveis liberadas durante a produção de energia, que estão prontas para se ligarem com quem cruzar no seu caminho. Em sétimo, nós temos o manganês. O manganês faz parte das enzimas que disparam as reações químicas responsáveis pelo amadurecimento celular. Sem ele, o feto não se desenvolve perfeitamente. Oitavo, nós temos o molibdênio. O molibdênio ajuda a fazer com que a gordura ingerida com os alimentos seja transformada em outro tipo, que possa ser aproveitada pelo organismo. Nono, nós temos o ferro. O ferro é um dos principais componentes da hemoglobina, pigmento vermelho das células do sangue. É ele que agarra o oxigênio captado pelos pulmões e carrega para o restante do corpo. Décimo, nós temos o zinco.
O zinco pode evitar com que o corpo se transforme em uma imensa garrafa de refrigerante. Ele faz com que o gás carbônico fique em estado líquido, não oferecendo risco. Além disso, junto com o cobalto, o zinco ajuda a transformar as proteínas dos alimentos em outras que possam ser aproveitadas pelo organismo. Olá, meu nome é André Santana Macedo e hoje falarei mais sobre os hormônios e outras químicas compostas no nosso organismo. 11. Iodo é bom de ritmo. O hormônio produzido pela glândula tireoide regula a velocidade de todo o metabolismo do corpo e controla o fluxo de energia. Para que eles possam exercer nessa função, ele tem que estar ligado a 3 ou 4 átomos de iodo. 12. Fósforo, o guardião do gene. O fósforo é indispensável para a formação do DNA, supermolécula que guarda as informações genéticas. Ela é constituída por blocos chamados nucleotídeos que, para existirem, precisam se ligar a um açúcar e a um ácido fósforico. Além disso, o fósforo é um dos elementos que formam as moléculas do ATP. Adenosina trifosfato, proteína que estoca energia no nosso corpo. Magnésio mantém energia. Para que o ATP, molécula de armazenamento de energia, se forme, é indispensável a presença de magnésio, que está sempre ligado a um fosfato, sal ou ácido, que contém fósforo. Sem o magnésio é impossível guardar energia na célula. 14. Cobalto na vitamina. Este elemento químico é um dos componentes da vitamina B12, uma das formadoras das células vermelhas do sangue. A falta de cobalto leva à anemia. 15. Cromo ajuda a insulina. O papel do cromo no organismo não é totalmente conhecido, mas sabe-se que ele participa, junto com a insulina, o hormônio produzido pela planta, na metabolização do açúcar dentro do organismo. Agora passarei minha fala para a Tainá. Oi, eu me chamo Tainá Lima da Silva, sou integrante do primeiro ano A de Química e agora vou estar apresentando para vocês sobre o que a falta de algum elemento químico pode causar no corpo humano. Dentre os 94 elementos existentes na natureza, o nosso organismo utiliza 21 para todas as reações. Dentre os mais comuns que compõem os compostos orgânicos sendo os formadores de substâncias importantes, tais como açúcares, proteínas, gorduras e a água formada de hidrogênio e oxigênio, entre outros. Apesar de apresentarem pequenas quantidades, os demais desempenham funções muito importantes. A falta de algum elemento considerado indispensável para as reações em nosso organismo pode causar doenças. A falta de potássio, por exemplo, causa distúrbios neuromusculares, câimbras, paralisias, aumento da pressão arterial e pode levar a riscos de derrame. A falta de ferro, que é um mineral essencial para o organismo, causa anemia. A falta de iodo causa hipotireoidismo, artrose física e mental nas crianças. Em mulheres grávidas, problemas durante a gestação que podem conduzir a um aborto espontâneo, entre outras doenças. Mas nem todos os elementos que entram em nosso organismo exercem alguma função. Um exemplo é o alumínio, obtido pelas panelas na hora de cozinhar, eliminado rapidamente pela urina, e alguns metais pesados que são tóxicos, como chumbo e mercúrio, que podem causar graves doenças. Nós mostramos a importância de conhecermos a composição dos materiais que utilizamos. E com isso, nós finalizamos o nosso seminário. Espero que tenham gostado da nossa apresentação.